O Ministério Público de São Paulo, Paulo, acaba de denunciar o empresário e influenciador Pablo Marçal. Por quê? Por declarações feitas contra a deputada federal Tabata Amaral durante a pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, Marçal atribuiu a Tabata um ato falso, o de suposto abandono do pai em seu leito de morte. A intenção do concorrente era prejudicar a imagem da deputada diante do eleitorado paulistano. Ele acordou com a denúncia e o comentário teve ampla repercussão. A promotoria solicitou à Justiça que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais. Meu querido Paulo Loyola, o que você achou? Você é um especialista aí nessa área de marketing político. O que você achou do nível dos debatedores na última eleição e desta denúncia e do fenômeno eleitoral Pablo Marçal? A questão do Ministério Público relacionada ao Marçal, eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, eu acho que é um consenso geral que o nível dos ataques piorou muito. Eu acho que a gente precisa olhar para isso e precisa avançar, inclusive, na legislação da questão de campanhas para prever exatamente o que vai tornar crime, o que não vai tornar crime, porque muitas vezes essas campanhas fazem contas financeiras, do tipo, quanto é que isso aqui pode dar de multa, então vou fazer ou não vou fazer. Então, isso é um ponto que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado. Eu particularmente acho que a gente sofre também um efeito do avanço das redes sociais e de toda a repercussão que esse tipo de ataque traz e que acaba deixando em destaque o candidato e que está se tornando cada vez mais método para alguns, para chamar a atenção das pessoas pela agressividade, pelos ataques, pelas mentiras. Eu acho que isso empobrece a política e a gente deveria desenvolver regras democráticas para impedir esse tipo de questão. Mas volto a reforçar, a gente tem um problema, antes de tudo, que a legislação não conseguiu avançar no sentido de coibir esse tipo de questão. Então, em relação ao Pablo Marçal, lógico, se de fato cometeu essa situação e tudo leva a crer que ele cometeu, que seja responsabilizado. Agora, a cadeirada sobre ele, ninguém chamou nada, né? Foi o Datena, né, que deu uma pequena cadeirada sobre ele, o Datena ainda não foi chamado. Então, uma coisa é um crime de palavras e outra é uma violência física. Será que tem algum peso? Será que tem alguma diferença? Mas se ele fez, deve pagar. Mas do outro lado também deveria. Vamos ver. Agora, Cíntia Nunes, eu também não vou passar pano pro Pablo Marçal, porque ele cometeu alguns deslizes divulgando fake news durante a campanha. Isso aí presta um desserviço à justiça eleitoral e também ao direito de voto do eleitor ser esclarecido. E, ao mesmo tempo, ele criou um problema enorme para aqueles que viam nele uma esperança surgindo de uma ala mais conservadora. É outro que joga no lixo a possibilidade de ser um bom representante, fazer um contraponto da direita às coisas que estamos vendo aqui. O que eu percebo, particularmente, eu estava esperando ter a chance de ter um espacinho nessa pauta, para dizer o seguinte: eu particularmente acho horrível essa discussão quando ela baixa o nível para questões pessoais, seja para um lado ou para o outro, seja quem quer que diga, cadeirada é horrível, falar sobre a questão familiar da outra pessoa, o que isso importa para uma plataforma política? Então, quando as pessoas perdem a razão, quando elas não têm objetivo para atacar na questão de competência política e administrativa, elas resvalam para as questões pessoais. Isso é muito ruim, porque quem perde somos todos nós. Como você bem disse, o Marçal perdeu aí uma oportunidade de se projetar como um nome. E, de toda forma, também eu entendo que a gente tem que ser responsabilizado por aquilo que a gente fala. Todos nós aqui corremos o risco de falar alguma coisa e sermos mal interpretados. Mas se uma pessoa que está ali num palanque político se dispondo a ser alguém que vai concorrer a governar uma das cidades mais importantes
importantes do Brasil, minimamente teria que manter o discurso num nível adequado e não desmerecer a pessoa, até porque nem vem ao caso, mas parece que a menina tinha 17 anos quando o pai morreu, e eu penso que se alguém falasse alguma coisa em relação ao meu pai, pessoa que eu amo de monte, está me assistindo, eu ficaria assim, buscaria todas as medidas possíveis. Então não tem que misturar a coisa, uma discussão política não deve baixar o seu nível. Faltou para o Pablo Marçal um pouco mais de maturidade, se aconselhar com pessoas um pouco mais maduras na política, para ele não cometer tantos erros como ele cometeu. Ele surgiu na internet, virou um fenômeno, mas eu acho que ele começou a dar uma viajada na maionese, como diz a minha filha, pai, você viajou na maionese. O Pablo Marçal viajou a começar a ter essas declarações de falar do pai da Tabata, sabe, uma história que contaram para ele, talvez ele não tenha nem pesquisado, porque inteligente como se tivesse pesquisado a história, não teria cometido esse erro. E deve pagar por isso, porque a história da cadeirada, a gente fala, mas ele tomou uma cadeirada, mas uma coisa não anula a outra. Ele foi extremamente indelicado, tentou ali pro clamor público, tentou colocar ela contra a sociedade, dizendo que ela tivesse, como se ela tivesse ido para Harvard e tivesse abandonado o pai no leito. Olha, muito ruim a história, e o Pablo Marçal perde de fato a oportunidade de ser um grande nome na política.